Inteligência emocional. Com certeza você já ouviu falar nessa expressão, inteligência emocional. O que significa? O que ela traz? Qual a importância da inteligência emocional para pais e mães que se preocupam com a educação de seus filhos? Nós vamos falar um pouco sobre o que é essa inteligência emocional, quais são os conceitos por trás disso, como trabalhar essa educação emocional, como trabalhar as emoções dos nossos filhos para que eles tenham uma vida mais plena, sejam mais felizes, sejam mais satisfeitos e realizados. Aristóteles lançou na sua época um desafio que diz exatamente desse controle das emoções. A frase de Aristóteles é a seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Esse é o desafio que nos impõe, principalmente hoje na modernidade, em que as pessoas vivem com tanta pressão, em que a ansiedade e a depressão tomam conta da nossa sociedade. Colocar, entender, compreender o que é a educação das emoções, compreender o que é uma inteligência emocional vai fazer diferença para você, mãe, para você, pai, para a educação do seu filho. Nós somos muito mais do que cognição. O ser humano é movido pelas emoções. Cognição e emoção andam juntas, são interrelacionadas. Tanto a cognição influencia nas emoções, como as emoções influenciam na ação cognitiva. Quando falamos em inteligência emocional, estamos falando de autocontrole. Quando falamos de autocontrole, não queremos dizer que não podemos ou não devemos permitir que as emoções aconteçam. Pelo contrário, a inteligência emocional fala da expressão das emoções, mas com equilíbrio. Como disse Aristóteles, na hora certa, no momento certo, na medida certa, na quantidade certa, com a pessoa certa e da forma certa. Essa forma de apresentar as emoções de maneira equilibrada é a inteligência emocional. Quando falamos em inteligência emocional, falamos de equilíbrio, de paz, de tranquilidade e de automotivação. Uma pessoa que tem inteligência emocional, que tem autocontrole das emoções, que controla as suas emoções, que as conhece e consegue colocar na medida certa, nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa equilibrada. Hoje os pais sofrem de uma extrema pressão na criação dos seus filhos. É a questão econômica que exige muito, principalmente das mães, nós mães, que saímos de casa todos os dias para trabalhar, que chegamos ainda com muitas tarefas e com a necessidade de dar atenção, de participar, de conduzir a educação dos filhos. Então, convido você para essa reflexão sobre como desenvolver a educação emocional, como desenvolver as emoções dos nossos filhos. É importante que os pais, que as mães tenham tempo e de forma intencional para trabalhar, para ensinar emoções a seus filhos. Para isso, precisamos primeiro lidar com as nossas próprias emoções. Já pararam para pensar muitas vezes por que sentimos determinadas coisas, por que temos determinadas reações? Conhecer a si mesmo neste momento, refletir sobre as formas de conduzir as suas próprias emoções é o primeiro passo para nos prepararmos para lidar com as próprias emoções dos nossos filhos. Nós, enquanto adultos, já temos solidificadas, através das experiências vividas lá na infância, toda uma estrutura emocional. Mas nossos filhos ainda não. Eles estão em construção. As suas emoções, tanto quanto o seu cognitivo, a sua inteligência, sua capacidade de pensamento, está por acontecer. E pensar sobre isso, e falar sobre isso, é importante para os pais
Eu convido você, pai e mãe, a conversarem, a articularem uma proposta, uma intencionalidade nessa relação com seus filhos, pensando em que vocês podem contribuir e muito, desde muito pequenos, desde quando eles ainda são bebês, até quando eles são adolescentes. Você pode contribuir e favorecer para o desenvolvimento emocional deles. Essa responsabilidade é da família, porque ela começa desde quando eles são muito pequenos. Experiências vividas positivamente e negativamente na infância vão marcar a vida da criança por todo o tempo. Toda a vida adulta, pessoal, profissional, vai ser marcada por essas experiências. E a responsabilidade por essas experiências vividas na família é da mãe, é do pai. Falar sobre ensinar emoções é falar do desenvolvimento cognitivo e emocional. E alguns pontos são importantes serem aqui elucidados para essa reflexão. Primeiro, a neurociência trouxe muita luz sobre o funcionamento cerebral, quando mapeou através de neuroimagens o nosso cérebro em funcionamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos sendo expressos. Que áreas cerebrais aconteceram, foram motivadas, foram trabalhadas, que ligações, onde as estruturas neuronais, onde as sinapses aconteceram naquele momento. É importante ressaltar que cognição e emoção são cerebrais, são ações mentais. O que antes dizíamos, por exemplo, que as emoções estavam no nosso coração, que eu te amo de todo o meu coração, hoje nós entendemos que o amor, as emoções, está no nosso cérebro. É no cérebro, é na estrutura neuronal, são nas ligações sinápticas entre os neurônios que nós sentimos a raiva e derramamos lágrimas de alegria. Está no cérebro. E este cérebro, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado para que as nossas crianças tenham essas estruturas montadas, essas estruturas existentes, para que ela possa trabalhar, para que ela possa conhecer, entender e controlar as suas próprias emoções, tendo uma vida equilibrada, tendo relacionamentos equilibrados. Antes entendíamos que inteligência estava relacionada a QI. Você já ouviu sobre isso, né? Às vezes até já fizeram testes de QI, se localizaram dentro de um parâmetro de inteligência. Hoje, após as pesquisas de Gartner, sabemos que inteligência é muito mais do que um raciocínio lógico, que várias habilidades desenvolvemos, algumas habilidades desenvolvemos mais do que outras, nos mostra a qualidade da nossa inteligência. Você já parou para pensar qual que é o seu nível de inteligência? Qual é a sua habilidade de inteligência? Sabemos que existem várias. Gardner, ele enumerou 9 tipos diferentes de inteligência. A inteligência emocional é uma delas. A inteligência musical. Por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade enorme para a música, para compreender ritmo, para produzir ritmo, tem uma inteligência aí musical. Não necessariamente tudo está relacionado a conceitos matemáticos, mas todo o pensamento desenvolvido em função dessas habilidades torna a nossa inteligência mais ampla. Hoje sabemos que inteligência é mais do que ter informação, de ter muito conhecimento. A inteligência diz respeito à nossa capacidade de traduzir essa informação, esse conhecimento, essas experiências que nós temos guardadas em nossa memória, em ações que convertem em melhorias para a nossa condição de vida. É saber lidar com essas informações, é saber lidar, é utilizar melhor e adequadamente todo esse conhecimento. Um conhecimento sem uma inteligência emocional, sem um equilíbrio emocional, para que saibamos aproveitar, organizar essas informações em favor da vida, é deficiente. Inteligência emocional diz de autocontrole, de zelo, de persistência, de automotivação. Uma pessoa equilibrada consegue se automotivar para a aprendizagem, para os desafios da vida. Ela consegue ver além das coisas que se apresentam. O sentimento, o caráter, o instinto moral são bases para a inteligência emocional, em contradição com o impulso.
O impulso é aquela emoção emergindo para entrar em ação. Muitas vezes ele não passa pelo controle, pela organização do pensamento, ele flui espontaneamente. Esse controle desse impulso, do sentimento, da emoção, faz com que tenhamos equilíbrio. A capacidade de controlar nossos impulsos emocionais, as nossas reações emocionais, está na base da força de vontade e do caráter de uma pessoa. Quanto mais controlada, quanto mais autocontrole temos em relação aos nossos impulsos emocionais, mais força de vontade demonstramos e exercemos. Quando falamos em inteligência emocional, em controle emocional, falamos de altruísmo, que é a capacidade de gostar, de amar de forma desinteressada. Com equilíbrio emocional, conseguimos desenvolver essa empatia, conseguimos desenvolver a piedade, a misericórdia, de conseguir perceber a dor do outro. Essa capacidade altruística, essa capacidade de misericórdia, de piedade, você deve ter experimentado isso muitas vezes, tanto no sentido positivo quanto na falta dele na sua vida. Você sabe dizer quanto isso pode trazer tranquilidade, quanto isso pode trazer de sofrimento. Isso está na base do desenvolvimento emocional. Sabemos que a herança genética diz muito do nosso temperamento. De fato, muito do que somos, do nosso temperamento, do nosso caráter, está na origem passada. Está em origem passada, naquilo que herdamos. Mas temperamento não é destino. Os nossos circuitos cerebrais são altamente, extremamente flexíveis, maleáveis. É possível, através da educação emocional, de um exercício de controle dos nossos impulsos e de um conhecimento acerca das nossas próprias emoções, de modificarmos algo em nosso temperamento, na nossa forma de lidar com as nossas emoções, de forma diferente. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o seu temperamento? O que você mudaria hoje no seu temperamento? O que fazer? Como agir para que nós possamos ter mais controle sobre aqueles impulsos emocionais? Aristóteles já dizia que a emocionalidade, ou seja, a emoção, não é o problema. Nós precisamos sim ter espaço para expressar as emoções. Os nossos filhos precisam expressar o que sentem. Não é impedir a expressão do pensamento. Não é tolher as emoções nos nossos filhos que daremos a ele o autocontrole. O autocontrole vem primeiro pela consciência das nossas emoções. O que está por trás daquilo que estamos sentindo, para que possamos controlar a expressão dessa emoção, para que ela aconteça na hora certa, na medida certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Isso é inteligência emocional. Não é reprimir as emoções, não é impedir que as emoções aconteçam. Não é dizer para o seu filho que está lá chorando, nervoso, porque alguma coisa que ele queria muito ele não conseguiu. Para de chorar. Não adianta dizer isso para ele. Impedir que ele expresse as suas emoções, você não vai conseguir, com isso, desenvolver a sua capacidade de controle do seu impulso. Antes, levá-lo a perceber que ele pode expressar o que está sentindo, que o que ele está sentindo tem nome, é raiva, é tristeza, é alegria, que ele pode sentir, ele deve sentir, faz parte da humanidade. Todo ser humano tem emoções e sente essas emoções. O que ele precisa aprender é que precisa uma medida certa. Não justifica que ele dê uma birra porque não conseguiu o que quer. Que fique triste sim, até que chore. Mas depois ele precisa compreender essa frustração que ele sentiu e saber que segue em frente. Que ele não pode ficar parado ali naquela emoção. Ela precisa ser expressa de uma maneira adequada, num tom adequado, de uma forma adequada. E seguimos adiante. Essa é a experiência que os nossos filhos precisam ter. Que nós precisamos viver com eles dentro da nossa casa, no dia a dia. Cada momento,
cada situação de vida em que os impulsos emocionais dos nossos filhos estão presentes, é momento de trabalhar, de ensinar emoções. Dê nome a elas. Mostra a importância e o direito de senti-la, mas ao mesmo tempo que existe uma forma certa, adequada, um momento certo dela ser expressada. Para conseguirmos levar inteligência às emoções dos nossos filhos, 3 conhecimentos, 3 tipos de informações são importantes para que possamos refletir e ter intencionalmente uma ação educativa. O que nós precisamos? Primeiramente, conhecer a estrutura emocional do nosso cérebro. Sim, cada vez que temos uma experiência emocional, o nosso cérebro na infância cria sinapses. E essa sinapse faz com que os neurônios se liguem e formam uma estrutura, e essa estrutura formada, equilibrada, vai dar suporte para o controle das emoções. Se nós não trabalhamos, se a experiência que nós temos com as emoções durante a nossa infância não forem experiências positivas e adequadas no sentido dessa construção de sinapses, nós não teremos essa estrutura quando mais velhos, quando adultos, para esse controle, para esse exercício do controle dos nossos impulsos emocionais. Precisamos entender também como adquirimos hábitos emocionais que são prejudiciais. Refletir sobre a nossa própria experiência, de onde vêm os nossos próprios sentimentos, às vezes através de uma terapia, através mesmo da expressão religiosa, da expressão espiritual, ou até mesmo de uma reflexão, uma meditação pessoal, podemos compreender muito dos nossos sentimentos. Nos compreendendo, conhecendo as nossas próprias reações, poderemos também auxiliar os nossos filhos nas relações e nas expressões que eles têm das suas próprias emoções. Precisamos aprender, compreender como lidar com as nossas emoções que não são adequadas, que não são prejudiciais. A neurociência sugere uma janela de oportunidade. Eu já falei antes, em alguns outros momentos, e essa janela de oportunidade, ela acontece na infância, em que é um momento hábil, propício para que essa estrutura neurológica se desenvolva, sendo base para o controle na maturidade. É na infância e na adolescência que essa janela de oportunidade para que as emoções dos nossos filhos sejam desenvolvidas e vai gerar para ele, durante toda a sua vida, experiências tais que ele terá base e condições para um controle emocional mais seguro, mais firme, mais maduro. Você já parou para pensar quais seriam as consequências? Quais são essas consequências de uma falta de controle emocional na sociedade? Você já deve ter ouvido falar, ou tem na sua família, ou já viveu experiências de extrema ansiedade, de depressão, de vícios. Essas são algumas das consequências que a falta de um domínio no campo emocional pode gerar. Desde depressão, vício, como vício em bebida, comida, drogas, a violência. A violência é sequela de uma falta de controle emocional, o nervosismo, a ansiedade extrema, a solidão, a rebeldia e até algumas perturbações emocionais muito comuns na infância e na adolescência, como a ansiedade. Quando nós pensamos nessas consequências, como a nossa sociedade hoje está adoecida, como nós estamos adoecidos por falta mesmo desse domínio das nossas emoções, ficamos às vezes um pouco angustiados. Mas nós temos uma solução. É possível lidar com isso. Sabe como? Envolvendo e desenvolvendo, investindo na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É na preparação das crianças e dos jovens para a vida que nós podemos lidar de maneira eficiente, de maneira eficaz com as emoções. Algumas aptidões, algumas habilidades precisam estar com a nossa atenção em alerta. Uma delas é a autoconsciência.
é perceber quais são as suas emoções, é a capacidade de nós nos analisarmos, de compreendermos a origem dos nossos sentimentos e essa expressão emocional. Uma outra habilidade é o autocontrole, que nós desenvolvemos desde muito pequenos. Desde a primeira infância, nós iniciamos o desenvolvimento do nosso autocontrole, que nós chamamos de controle inibitório. Faz parte do processo de desenvolvimento e de amadurecimento do nosso cérebro e precisa ser observado com atenção. A empatia, a capacidade de ouvir, a capacidade de resolver conflitos, de lidar com os problemas do dia a dia, a capacidade de cooperação, a nossa capacidade de lidar com a frustração, a nossa capacidade de adiar o momento do prazer, de saber esperar. E um outro aspecto que é importante e que as famílias precisam estar atentas é o nosso sentimento de pertencimento. Mais adiante, eu vou explicar cada uma dessas habilidades e como podemos desenvolvê-las. Então, chegamos no ponto do nosso maior desafio, que é como levar inteligência às emoções dos nossos filhos. Como levar civilidade às ruas e como levar inteligência e controle emocional aos nossos relacionamentos. Bom, um dos primeiros aspectos, pais, mães, é que vocês são modelo. O que vocês fazem, as próprias reações que vocês, pai, que você, mãe, que você, pai, tem, são referências para que seus filhos lidem com as próprias emoções. Então, a forma como você, mãe e pai, lida com as próprias emoções e com as emoções das suas crianças dentro de casa é modelo, é referência que seus filhos seguirão. O outro aspecto é o ambiente familiar, que está relacionado com esse primeiro aspecto. Um ambiente familiar onde a crítica não é presente, onde os erros são apontados, mas ao mesmo tempo é dito à criança, ao jovem, ao adolescente, que você acredita na capacidade dele de corrigir, de melhorar, de fazer melhor. Não é negar a ele o erro, não é passar por cima do erro, é reconhecer, mas ao mesmo tempo motivar e acreditar no seu filho de que ele é capaz de fazer melhor. Essa atitude de você, mãe, essa atitude sua, pai, em relação à sua criança, de aceitá-lo, de reconhecer a sua capacidade, de acreditar nele, faz com que o seu filho acredite em si mesmo. Isso é um ambiente familiar adequado. Um outro aspecto começa desde lá no nascimento da criança, desde que seu filho ainda é bebê. Quando seu filho tem as suas necessidades básicas garantidas, num aspecto de carinho, em que a mãe toca, em que a mãe olha, em que a mãe acaricia, em que a mãe sorri para seu bebê. Esses pequenos atos, desde o nascimento, contribuem para o autocontrole da emoção da sua criança, faz parte da educação emocional. E por falar nisso, você não pode perder. Nós temos uma aula gratuita dentro da Edifica Maternidade, em que nós falamos sobre esse aspecto e vários outros aspectos do desenvolvimento das habilidades cognitivas da sua criança no primeiro mês de vida. Temos ainda dentro da Jornada de um Sonho várias outras aulas pagas que desmistifica, que apresenta detalhadamente, mês a mês, ano a ano, quais as habilidades e como lidar com as habilidades e o desenvolvimento das habilidades da sua criança. Não perca! Você pode acessar um link aqui abaixo na descrição e receber essa aula. Um outro aspecto que vai favorecer ou não o desenvolvimento emocional da sua criança é a forma como você lida, pai, mãe, com o comportamento inadequado dele. A forma como você trabalha na educação, os castigos, o diálogo, as agressões, como a criança é recebida, como ela é trabalhada, como você, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe,
ver as dificuldades dela. Ela vai interiorizar essa relação, essa reação. Um outro dado importante, que um ambiente otimista favorece e muito a perspectiva de um controle emocional. Um ambiente onde as questões são possíveis, tanto das ações práticas quanto da possibilidade da crença de que seu filho é capaz, de que seu filho pode fazer diferente. E o que ele hoje não faz é porque ele ainda não tem maturidade suficiente e precisa da sua ajuda para compreender, para entender e manipular as próprias emoções. É preciso que a sua criança e o seu adolescente tenha espaço para expressar as suas emoções, não é inibi-las. As emoções estão presentes, elas precisam ser expressadas. E quando nós ensinamos a criança a canalizar, a estruturar, a compreender a sua emoção e definir, controlar como essa emoção será expressa, este é o ato de ensinar, esse é o ato de mostrar. Por exemplo, quando dois irmãos estão brigando, eles não brigam porque eles implicam simplesmente um com o outro. Eles brigam porque eles se sentem muito iguais e eles querem ser diferentes. Nessa briga, nessa competição, eles querem evidenciar aquilo que eles são diferentes. Como você, pai e mãe, pode lidar com isso de forma a que eles tenham uma elaboração diferente para lidar com essa emoção? Dê atenção particularizada à individualidade e às diferenças de cada um. Esteja separadamente com um, com o outro. Faça com que eles se sintam amados, respeitados e reconhecidos nas suas diferenças. Não é porque um faz bem determinada coisa que o outro é menor do que ele. Cada um é bom em uma área, cada um tem as suas particularidades. Perceber e deixar que eles percebam que você compreende, que você valoriza essas diferenças, vai fazer com que essas brigas diminuam e que eles aprendam a dialogar e a verbalizar melhor essa experiência. Um ambiente com muita crítica, ela não favorece ao controle emocional. Evite colocar rótulos na sua criança. Evite ver sua criança como alguém que é assim ou é assado, porque ele é um ser que está a vir, é um ser em formação. Em vez de você rotular, ficar frustrado mesmo com o próprio comportamento da criança, porque nós pais planejamos, projetamos, não é mesmo, um comportamento, um caráter, uma personalidade para os nossos filhos, comecem a aceitar e compreender o caráter e a personalidade que eles têm e a influenciar na formação desse caráter e dessa personalidade de maneira assertiva, de maneira positiva, sendo muito sinceros com eles. Deixem claro para eles quais são as regras, quais são os limites da convivência dentro de casa de acordo com os princípios da família, que variam de família para família, mas existem algumas regras de convivência que são básicas. Deixe isso muito claro para eles. Repitam quantas vezes for necessário para que a sua criança saiba encontrar esse espaço de ação. Ter limites claros traz confiança. Mesmo que a sua criança, o seu adolescente, vá testar esses limites, e eles testam, você sabe disso e eu também sei, eles testam os limites, mas é para perceber a sua firmeza, o quanto esses limites são realmente importantes. E se você conseguir ser firme, se você conseguir ser claro nesses limites, você vai passar uma mensagem muito clara de segurança, de confiança, que é base para um emocional equilibrado. Uma criança que é deixada à própria sorte, que faz o que quer, ou que é extremamente ali cerceada, vai ter dificuldade de encontrar um equilíbrio. Quanto mais dialógica for a relação da mãe com a criança, do pai com seu filho, melhores são as possibilidades de que essa criança se desenvolva bem emocionalmente. Um grande motivador para a estrutura cognitiva e emocional da sua criança é que ela associe nas suas experiências familiares com você mãe, com você pai,
as situações, por mais complicadas e difíceis que sejam, ao prazer do processo de estar junto, vencendo essas dificuldades. Mais importante que o resultado final, lá na frente, que seja, por exemplo, uma criança quieta, que seja menos barulho, que seja ela fazendo e cumprindo com as suas responsabilidades, é o processo de construção desse controle, desse comportamento, desse assumir responsabilidades. Antes de estarmos frustrados porque ele não fez ou não agiu responsavelmente, por exemplo, queiramos viver esse processo de ajudá-lo a construir esse senso de responsabilidade, esse senso de saber ponderar e sequenciar suas ações. Ele precisa da sua ajuda. E um outro dado, uma outra informação que é importante: pai, mãe, família, é preciso que vocês sentem, que vocês conversem, que vocês combinem e tenham uma proposta intencional de como lidar com essas situações de conflitos emocionais durante o dia, durante a vida, durante o processo de educação de seus filhos. Quanto mais afinados, e nós sabemos disso, né? Quanto mais afinados o pai e a mãe estiverem na condução das reações e da compreensão das reações emocionais das suas crianças, quanto mais vocês caminharem juntos, mais favorecerá o desenvolvimento da sua criança. Tenham isso em mente, tragam essa reflexão para a vida de vocês e não deixem de aproveitar na Edifica Maternidade todas as aulas, todas as orientações sobre este assunto e muito mais em relação às habilidades que são necessárias para o desenvolvimento da sua criança. Não se esqueça, o link está aqui embaixo na descrição.